Já estamos de volta, pessoal. Gostou da oferta? Se você gostou, entra em contato agora aqui com a nossa equipe, com o time, com o contato que estava aí, para que você possa aproveitar essa única oferta imobiliária que você não vai ver no mercado. Então, você, corretor de imóveis, você que é consumidor também, entre em contato e adquira essa unidade. Entre em contato com o nosso time de vendas para que você tenha o seu atendimento aí especializado para este produto. Voltando à pergunta aqui com o nosso especialista Roberto Carlos em fórmula de lançamento para produtos físicos e para produtos virtuais, o erro, Roberto. Se você puder dar uma dica aí para o pessoal de casa, que você lutou, batalhou, chegou até esse faturamento de 10 milhões de reais, qual o erro que você cometeu, que você poderia dar para o pessoal não errar também na hora que eles forem conceber ou se desejarem conceber aí a forma de lançamento para o produto deles? Cara, é muito interessante você fazer essa pergunta, porque ela é meio que um paradoxo na resposta dela. Porque a gente falou algo no início, mas o grande erro que eu cometi foi logo após o grande acerto. Ah, E como é que é de isso, uma né? forma clara. Depois que você tem um grande acerto, você comete um grande erro. O que foi que aconteceu? A gente vinha uma crescente nos lançamentos, porém a gente identificando alguns pontos que a gente precisava melhorar. Né? Por exemplo, a nossa promessa, que é o que a gente promete para o nosso consumidor, né? Nosso cliente ideal. Dê um exemplo de promessa para quem está em casa entender o que você está falando. Promessa, como é essa promessa? Então, a promessa, como o nome já praticamente fala, é o que eu estou prometendo para o meu cliente ideal. Ela tem que ser Então, curta, ela tem que ser longa, ela tem que ser específica. a E fale um promessa, exemplo prático a disso aí. promessa ela precisa ser atrativa, ela precisa ser específica e ela precisa gerar desejo. Então, como é que a gente faz uma promessa, por exemplo? A promessa ela tem que estar ligada diretamente ao meu cliente ideal. Então, um exemplo é no nosso nicho mesmo, né? Que eu vou falar aqui de desenvolvimento iOS. A nossa promessa é se torne um desenvolvedores iOS mais bem pagos no mundo e domine a arquitetura de programação. Então, a nossa promessa é direta e específica para o nosso cliente ideal. Eu lembro que você tem um outro cliente que é no segmento da saúde, da fibromialgia. Qual é a promessa? Primeiro, fibromialgia, para quem está em casa, você explica. E qual é a promessa para quem tem fibromialgia que esse curso pretende resolver? Esse aí foi uma empresa agora que eu me tornei sócio dela, que a gente trabalha na área de saúde. E fibromialgia é uma síndrome, né, uma doença crônica, onde as pessoas sentem dores praticamente em 18 pontos no corpo, só que todos os exames que ela faz, não aparece lesão, não aparece em nenhum exame aparece essas dores. Então, são dores que você sente difusa no corpo e que não tem esse diagnóstico de forma tão simples por não ter nenhuma lesão vinculada a essas dores. Então, o nosso avatar é mulher, né? O nosso cliente ideal são mulheres que têm fibromialgia. E aí a gente definiu o nosso cliente ideal são mulheres que têm fibromialgia entre 35 a 57 anos em média. Então, esse é o nosso avatar ideal, nosso cliente ideal. E a nossa promessa para essas pessoas é: ajude mulheres a viverem sem dores da fibromialgia sem precisar de remédios. Então, pessoal, a promessa ela fica como uma headline, como uma manchete. E o seu avatar, ao ler isso aí, ele se conecta. Ele tem que saber que a solução é para ele, precisa ser atrativa para ele, ser específica para ele e gerar desejo nele. Então, as mulheres, quando escutam a nossa promessa, elas sabem que é para elas e a gente gera desejo nelas, porque elas não aguentam mais viver tomando remédios e elas querem viver sem as dores da fibromialgia. Então, Entendido o que é promessa, volto para o erro agora. e aí o que aconteceu? Durante esse processo, falando do lançamento que a gente faz internacional, né, nível mundo, a gente tinha a nossa promessa,
porém a gente estava sentindo que ela ainda não estava seguindo esses critérios, né? De ser atrativa, ser específica e gerar desejo, né? E aí o que aconteceu? Eu tirei praticamente uma semana, comecei a ler todas as pesquisas que a gente fez com a nossa audiência, né? Li todos os depoimentos que os nossos alunos falavam sobre o nosso curso e eu entendi com muita clareza o que eles queriam. Então aí a gente definiu uma nova promessa e criou toda a comunicação persuasiva voltada nesses dados que a gente apurou dessas pesquisas e desses depoimentos. E aí o nosso lançamento, a gente faturou mais de $200 mil no lançamento, que foi o nosso recorde. Até então a gente tinha faturado 100 mil, $120 mil e a gente estourou o faturamento. E aí foi onde a gente teve o nosso grande acerto. Só que aconteceu? Próximo lançamento da gente, a gente esqueceu de quê? Da promessa? Não, de olhar novamente o nosso cliente ideal. E a gente começou a fazer mudanças de acordo com o que a gente achava que seria melhor para a audiência, sem escutar ela, sem escutar o nosso avatar. E aí a gente mudou promessa, mudou o contexto, mudou tudo. E a gente caiu por mais da metade de faturamento. Então, o nosso erro foi parar de escutar e olhar o que a nossa audiência, o nosso cliente ideal está falando que quer. E aí a gente passou 2 lançamentos, batendo na mesma tecla, errando na mesma coisa, e quando a gente voltou a fazer o que a gente fez quando a gente teve o grande acerto, a gente voltou a aumentar nosso faturamento. Entendi. Então aí, como é que você faz? Que tipo de conteúdo você gera? Porque o Érico Rocha, ele sugere que você faça os conteúdos raízes e os conteúdos Nutellas. Os raízes são os macros, os Nutellas são os micros. Mas que tipo de conteúdo você sugere que o empresário, que a empresária, o profissional liberal faça nas suas redes sociais para que chame a atenção do seu público-alvo de acordo com o cliente ideal? Então, a produção de conteúdo, essa estratégia que você falou aí dos raízes Nutellas, é uma estratégia replicável para que uma pessoa que ela não tenha domínio em produção de conteúdo, ela tenha um norte para começar a produzir seu conteúdo. E o que é um conteúdo raiz e o que é um conteúdo Nutella? Um conteúdo raiz é um conteúdo semelhante a esse aqui. Um podcast onde leva 30 minutos, onde tem debates. Um Nutella, por exemplo, poderia ser um corte de um trecho de uma fala desse podcast que estamos fazendo aqui. Então, a intenção do conteúdo, a gente tem que prestar muita atenção nos objetivos do conteúdo da gente, que um é gerar desejo de compra. Primeira intenção de um conteúdo é sempre gerar desejo de compra. Mas isso a gente pode fazer quebrando objeções, pode fazer trazendo uma oportunidade, pode fazer trazendo dores e soluções. Em todos esses conteúdos a gente tem que abordar esses temas dessa forma para conseguir gerar o desejo da pessoa. E quando a gente quebra uma objeção é quando uma pessoa tem algum bloqueio ou algum obstáculo para querer comprar algo ou consumir algo. Então você vai fazer um conteúdo falando sobre aquela objeção, onde você vai quebrar essa objeção ou enfraquecer essa objeção na pessoa, fazendo com que diminua o caminho dela de comprar de você. E esses conteúdos, eles podem ser orgânicos, que é gratuito, ou pode ser pago. E eu quero que você explique essa diferença no nosso próximo bloco e você confere mais uma oferta imobiliária exclusiva aqui do nosso programa, exclusiva aqui do nosso canal. Curta agora. Agora se liga nessa promoção imperdível. Lote em condomínio fechado. Parcela de R$ 490. Todo mundo pode pagar. Você pode pagar. A partir da 3ª parcela, já pode construir. Financiamento direto com a construtora, sem consulta ao SPC ou Serasa. Área de lazer completa para uso. Só não compra se não quiser. Ligue agora. 839
8824-0103.